Saudações tricolores, amigos do Fluminense, etc. Depois de um certo tempo parado, após entrevistarmos Pedro Bial no Salão Nobre do Fluminense e Del Ralph na sala de imprensa tricolor, hoje eu tenho a honra de invadir o departamento de futebol, mais especificamente na sala da gerência de futebol tricolor, para conversar com Marcelo Teixeira. Marcelo, muito tempo que a gente vinha tentando marcar essa conversa e finalmente ela está ocorrendo. Primeiramente, seja bem-vindo ao Fluminense, etc., o nosso programa que a gente vem fazendo aqui, e dê a sua saudação inicial para a torcida tricolor. Bom, boa tarde, Marcelo, boa tarde para a torcida tricolor, prazer estar conversando com vocês. Realmente, a gente teve alguns desencontros, essa reta final de campeonato foi intensa, depois começaram algumas contratações, enfim, agora sobrou um pouquinho mais de tempo aí para a gente poder bater um papo. Marcelo, futebol ele desperta a paixão de inúmeras pessoas. Qual é o segredo para alguém chegar a ser gerente de futebol? Marcelo, acho que o segredo é a dedicação, é a paixão, é o conhecimento, é o estudo. Eu acho que é um somatório de coisas, né? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter dedicação, você tem que trabalhar muito, você tem que pesquisar muito, você tem que estudar muito. E a partir disso ingressar na profissão e começar a galgar os degraus aí para alcançar a função de gerente de futebol. Vamos focar um pouquinho na sua trajetória. Você chegou ao Fluminense como conselheiro, se eu não me engano, em 2002, não é? Isso. Como é que se deu a sua chegada? Parece que você lidou um pouco com o Xerém. Inclusive foi responsável por trazer o Marcelo, que hoje está no Real Madrid, e o Gêmeos, que hoje estão no Manchester United, o Fábio e o Rafael. Conta um pouquinho dessa sua história antes de você sair do Fluminense e trabalhar um pouco lá fora. Na verdade eu cheguei no Fluminense em 99. No caos. Naquela época do caos. Eu era sócio, acabei me tornando conselheiro e fiz amizade com várias pessoas aqui dentro do clube. Comecei a frequentar os jogos da base a partir das amizades que eu fiz. Me encantei com divisões de base. Quando eu conheci formação de atletas, divisões de base, percebi que ali era um mundo de futebol completamente diferente, encantador. Então eu comecei a acompanhar todos os jogos da base do Fluminense, até que naturalmente veio um convite para virar diretor. Isso foi início de 2002. Eu fui diretor da base do Fluminense entre 2002 e 2007. Atuei com várias pessoas ao meu lado, como diretores, tive vice-presidentes de futebol diferente aqui, presidente diferente também. E na época, primeiro eu comecei aprendendo e depois, à medida que o conhecimento foi aumentando, com alguma sobra de tempo que eu tinha na minha vida profissional, e eu passei a dedicar mais e mais para o Fluminense e consegui fazer muita coisa legal. O Fábio e o Rafael, por exemplo, eles eram de Petrópolis, minha cidade. Um amigo meu pediu para eu ir vê-los jogar, fui vê-los, pude trazê-los para o Fluminense. Marcelo foi quando a gente começou a fazer a integração do futsal com o Xerém. Dessa integração aí saíram muitos jogadores. O Elton Silva foi um jogador que eu, acompanhando o futsal, eu tive a oportunidade de ver jogando no Madureira, trouxe para o Fluminense. Então deu para, mesmo sendo um abnegado na época, a gente conseguiu implantar muita coisa legal no Fluminense e ajudar as divisões de base aí a revelar inúmeros jogadores entre 2002 e 2007, e depois ainda alguns frutos que foram sendo revelados. O Elton Nem, por exemplo, lá atrás, em 2004, 2005, eu participei da vinda dele do América para o Fluminense, uma reunião esse dia com o pai dele até lembrou da primeira dia que eles pisaram no Fluminense, foi através de mim, foi uma reunião que a gente fez, que a gente sacramentou a vinda dele do América para o Fluminense. Inclusive, já que nós tocamos nesse assunto da base do Fluminense, eu vou subverter um pouquinho a ordem da pauta e perguntar para você como está classificado o Robert, que é esse jogador que a gente está vendo surgir, na sua planilha de qualidade, potencial. Eu lembro que o Lanzini era algo em torno de 3, 4, na sua escala de 1 a 5, né? O Robert, ele é 5? Não vou responder dessa forma não, mas posso responder assim, que o Robert é um jogador de muita qualidade mesmo, tem tudo para ser um grande jogador, ainda falta algumas coisas, ele sabe disso, eu converso muito com ele, com a mãe, com o pai, o caminho ainda é um pouquinho longo para ele ainda precisa trabalhar muito, precisa ganhar experiência, mas sem dúvida alguma é um dos melhores jogadores que já passaram por Xerém. E é um jogador que a gente espera que possa, num curto, médio prazo, estar aqui no profissional do Fluminense,
que possa ser uma grande estrela do futuro. É o que a gente torce, mas ainda existe um caminho longo pela frente. Eu lembro que o Robert concedeu uma entrevista bem grande para o Edgar Maciel, da Globoesporte.com, que por sinal é um profissional que eu respeito bastante. Ele mostrou muita personalidade. Ele não era aquele jogador, por mais que exista o que é passado pelo assessor, pela assessoria, ele mostrava também uma coisa daquilo que é ele. Ele tem realmente essa personalidade? Tem. O Robert, o dom, né? Quando o jogador tem o dom, que ele tem a facilidade de jogar bola, de executar jogadas, de vislumbrar uma jogada que às vezes um outro jogador não consegue vislumbrar, né? O que diferencia o bom jogador, o grande jogador do craque. E o Robert tem esse dom. Acho que isso dá muita confiança, né? Então ele tem muita confiança e tem muita personalidade. Ele é um menino de 15 anos, completados agora recentemente em setembro, que já passou por muitas experiências na vida, jogou futsal, seleção brasileira, ganhou título com categoria 2 anos mais velho que ele. Isso tudo aí vai forjando, né, a personalidade do menino, que ainda está em formação. E a gente espera que isso tudo possa contribuir para que um dia ele seja o grande jogador que todo mundo espera. Né? Por ele ter 15 anos, ele ainda não tem um contrato profissional. Isso, ainda não. Isso significa que tem que ser feito um trabalho de convencimento muito grande, mostrando a grandeza do Fluminense, o que é o Fluminense, para ele não ser seduzido por propostas do exterior. Isso que a gente se preocupa muito com o Robert, né? Não só com o Robert é apenas um exemplo do pessoal da divisão de base. Marcelo, mas já que estamos puxando para Xerém, quando o Peter chegou no início desse ano, ele falou que Xerém estava abandonada. Você chegou no meio da gestão, o Peter já devia ter feito algumas coisas, algumas mudanças em Xerém, você não viu Xerém no estágio inicial que o Peter havia falado quando ele havia entrado na presidência do Fluminense. Em que patamar nós estamos hoje em Xerém? Foram investidos ao torno de 3 milhões nesse ano. Como é que você está enxergando Xerém hoje? Saiu inclusive uma matéria hoje dizendo que o Fluminense foi o 4º clube mais vitorioso na base desse ano. Como você enxerga o Xerém? É com muita satisfação que a gente vê que a preocupação do presidente do Fluminense com as divisões de base. Né? A gente está acostumado não só o Fluminense, mas com vários clubes aí no Brasil, onde não é dada a devida atenção para as divisões de base dos clubes. Então, o Fluminense inaugurou Xerém em 99 e desde então não fez qualquer investimento. É óbvio que os anos passaram e que a estrutura se deteriorou. A estrutura de alojamentos, a estrutura de campos e também com a evolução do futebol, com a modernização do futebol, uma estrutura que existia no passado que era adequada, ela foi deixando também de ser adequada. E o presidente do Fluminense, logo que eleito, ele identificou esses problemas e atacou os problemas de frente. Então hoje o Fluminense, a parte de alojamentos foi toda reformada, vai ser entregue agora no início do ano. A gente vai ter uma hotelaria de primeiríssima qualidade. Os campos estão em processo de reforma, um processo longo porque você está colocando drenagem, irrigação, etc. Mas os 2 primeiros campos estão sendo entregues agora, depois mais 2 vão estar sendo realizados. Um grande projeto para uma nova estrutura já foi montado e está encaminhado, colocação de campo com grama sintética. E paralelo a essa revolução estrutural, começou também uma revolução de procedimentos e pessoas, com a vinda de grandes profissionais, com a implantação de novos processos. E eu tive o privilégio de, quando entrei no Fluminense, passar a tocar todo esse processo e contribuir para a melhoria desse processo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse processo prosseguindo, em 2, 3 anos, o Fluminense vai ser o clube que vai mais revelar atletas no Brasil. 2, 3, 4 anos, porque divisões de base é um processo de médio e longo prazo, mas um trabalho que revelou muitos atletas no passado, que depois deu uma diminuída, ele vai voltar e, se Deus quiser, vai ultrapassar até os outros clubes. Trocando em miúdos, em Xerém nós abandonamos o perfil boleiro que havia sido implementado e passou a ter vigor no perfil mais técnico, não é isso? Não sei se é correto a gente afirmar isso, porque a gente tem que ter uma mescla, a gente tem que ter profissionais que foram ex-jogadores. A gente tem um exemplo aí, depois a gente vai falar, já sei, mas o Rodrigo Caetano é um ex-jogador e é um baita profissional. Então a gente tem o Edevaldo lá em Xerém, que foi um grande profissional aqui do Fluminense, que é um cara que
contribui demais no trabalho. A gente tinha o Mário Marques, que saiu, mas que é um cara, porra, excelente. Então a gente tem que ter uma mescla. E se a gente puder ter o cara completo, é melhor que ele tenha sido jogador. Então, na verdade, o que a gente fez foi trazer profissionais com mais qualidade. Isso custa dinheiro, você tem que investir mais. Foi preencher lacunas, criar posições que não existiam. Então é esse somatório de coisas aí que está fazendo com que os resultados comecem a aparecer, mas mais importante que os resultados, né, que a gente já colheu esse ano, chegando em 2 finais nos juniores, é você ver a qualidade dos atletas que você tem. E é isso que a gente vai perseguir daqui para frente. Já que o Marcelo levantou a bola, nos próximos blocos a gente chuta. Vamos falar de inúmeros assuntos, entre eles Rodrigo Caetano. Não perca, voltamos já.